Bem-vindos a mais uma videoaula de História do Resiliência Pedagógica. Hoje vamos explorar um dos acontecimentos mais marcantes do Ocidente, a Revolução Francesa, e com ela a participação das mulheres em seu desenrolar. Na Revolução surgiram clubes femininos. Entre 1791 e 1793, as mulheres estabeleceram clubes políticos em ao menos 50 cidades provincianas e de maior parte, bem como em Paris. Os direitos das mulheres começaram a ser debatidos nos clubes, em jornais e em panfletos. Formavam organizações em que as mulheres desempenhavam diversos cargos, inclusive de presidentes dos referidos clubes. Dentre essas sociedades, a Associação das Republicanos Revolucionários, fundada em 1793 por Claire Lacombe e Pauline Léon, foi a mais importante. Agregava mulheres que, como verdadeiras cidadãs, administravam seus próprios clubes, embora mal vista pelos homens quando desempenhavam uma função que a seu sexo não era atribuída. Os dois últimos movimentos revolucionários que tiveram a participação expressiva das mulheres ocorreram em março e maio de 1795, quando a situação de miséria e carestia era insustentável. Os invernos de 1794 e 1795 foram terríveis, refletindo sobre o preço do pão, que subiu muito, de modo que os salários dos empregados não acompanhavam os aumentos. A população da cidade de Paris era a vítima de uma terrível crise. Os tumultos das filas das padarias voltaram a crescer. Era muito grande o número de pessoas que morriam de fome. Muitas se suicidaram. Mais uma vez, as mulheres estiveram à frente. Os movimentos que ocorreram em maio e em março, levantando o povo com uma revolta que clama pão e Constituição de 1793. Acompanhadas de uma multidão, invadem a convenção, de onde são expulsas, encerrando assim sua participação no espaço que sua natureza lhe impediu de fazer parte. Em 1793, elas são proibidas de frequentar as assembleias e, em outubro, são proibidos os clubes políticos femininos. A Revolução Francesa mudou o mundo, mas não achou um lugar para as mulheres nesse novo mundo. Apesar da Revolução Francesa acabar excluindo as mulheres devido ao papel masculino, ainda assim, as mulheres tiveram um grande papel de notoriedade inédita, mesmo que seu reconhecimento e seus direitos políticos tivessem sido conquistados muito tempo depois. A luta dessas mulheres pioneiras abriu caminho para as conquistas atuais. Como visto durante o vídeo, a mulher ao final do século XVIII era considerada a representante do espaço privado da sociedade francesa. A ela cabia a função de ser dona de casa, administrando as tarefas domésticas, a responsabilidade da educação dos filhos e de ser uma boa esposa subordinada ao marido, função para a qual ela era preparada desde cedo. Porém, os estudos realizados sobre as mulheres na Revolução Francesa mostram um lado muito diferente dos quais os homens queriam que elas protagonizassem. Um dos grandes nomes citados durante o vídeo foi o de Olympe de Gouges, que, em resposta à Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão, redigiu a Declaração dos Direitos das Mulheres em 1792. Em condições anônimas se destaca um grande número, seja reivindicando através de escritos, fazendo-se presentes nas galerias das assembleias, ou através da participação em manifestações públicas. Direitos como: Artigo 1º. A mulher nasce livre e tem os mesmos direitos do homem. As distinções sociais só podem ser baseadas no interesse comum. Artigo 10º. Ninguém deve ser molestado por suas opiniões, mesmo de princípio. A mulher tem o direito de subir ao patíbulo. Deve ter também o de subir ao pódio, desde que as suas manifestações não perturbem a ordem pública estabelecidas pela lei. Artigo 13. Para a manutenção da força pública e para as despesas de administração, as contribuições da mulher e do homem serão iguais. Ela participa de todos os trabalhos ingratos, de todas as fadigas, deve então participar também da distribuição dos postos, dos empregos, dos cargos e das dignidades e da indústria.
Artigo 14. As cidadãs e os cidadãos têm o direito de constatar por si próprios ou por seus representantes a necessidade da contribuição pública. As cidadãs só podem aderir a ela com a aceitação de uma divisão igual, não só nos bens, mas também na administração pública, e determinar a quantia, o tributável, a cobrança e a duração do imposto. Artigo 15. O conjunto de mulheres igualadas aos homens para a taxação tem o mesmo direito de pedir contas da sua administração a todo agente público. Esses são alguns dos pontos pelos quais o Lampe de Gaulle lutou em 1791. As mulheres em condições anônimas se destacam em grande número, seja reivindicando através de escritos, fazendo-se presentes nas galerias das assembleias ou através da participação em manifestações públicas. A Revolução Francesa deu à mulher uma notoriedade jamais vista. Subjugada ao marido e relegada à vida doméstica, como a ideologia da época determinava, ela desempenhou na prática a cidadania civil, e sua atuação foi efetiva e também de grande importância para os ideais revolucionários, quando nas ruas instigava o povo a se rebelar. As mulheres na Revolução Francesa tiveram um longo percurso no qual deram pontapé inicial para desenvolver os direitos das mulheres. Através das mulheres francesas, em específico Lampe de Gaulle, que escreveu a Declaração de Direitos das Mulheres e das Cidadãs, fora possível dar o pontapé para a discussão dos direitos femininos na Europa, e que logo essa discussão se expandiu por diversos países. Apesar dessa luta acontecer no século XVIII, é só a partir da metade do século XX que as mulheres retomam seus direitos políticos, como, por exemplo, o voto. E com tantas conquistas, entretanto, sabemos que ainda existe um longo caminho a trilhar, seguindo o ímpeto das mulheres que se fazem presentes na Revolução Francesa. Agradecemos por assistir essa videoaula. Continue explorando a história e compreendendo o papel fundamental das mulheres na construção do nosso mundo. Obrigada por assistir. Não esquece de se inscrever no nosso canal do Residência Pedagógica. Curte, comente e compartilhe para mais pessoas ouvirem um pouco mais sobre o papel das mulheres na Revolução Francesa.